Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Iremos ler o último capítulo de 1 Coríntios, portanto, o capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Hoje nós vamos estar estudando a última lição da nossa revista de Coríntios, que é Coríntios capítulo 16, e temos por tema para seguir o nosso estudo deste capítulo o seguinte: planos e saudação final. O texto áureo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A verdade prática diz: ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, confiando nele, que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 16. Eu leio um versículo e os irmãos o outro após mim, e assim vamos seguir a nossa leitura do capítulo que será objeto do nosso estudo. Vamos ler? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, todos. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A saudação escrevo-a eu,
Paulo, de próprio punho. A graça do Senhor Jesus seja convosco, todos nós. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui celebrando ao seu nome, em uma manhã de estudo, uma manhã maravilhosa, a qual Ele reservou para a nossa edificação. E eu quero compartilhar com vocês algo que nós separamos como estudo para o dia de hoje, do capítulo de número 16. Bom, só a título de informação, o capítulo 16 desta carta do apóstolo Paulo fala sobre diversos assuntos, Se você pega o capítulo de número 16, você vai ver que é um capítulo muito maravilhoso e extenso no que se relaciona a conhecimento. E também só aproveitando para dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele troca de assunto de uma forma um tanto que interessante, no sentido de que quando você pega o capítulo de número 15 dessa mesma epístola, Paulo fala sobre ressurreição, ele explica tudo teologicamente sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ressurreição dos santos, sobre a vinda de Jesus, sobre a nossa transformação em corpo glorioso, e após falar sobre essas coisas, Paulo ele troca o assunto para falar de dinheiro no capítulo de número 16. Então veja só que os assuntos eles são um tanto que diferentes, eles são diferentes. Então veja que o que nós compreendemos aqui nos assuntos falados, ou nos assuntos abordados, no capítulo 15 e no capítulo 16, é que ambos os assuntos estão no mesmo patamar, ou em pé de igualdade. Os assuntos, melhor dizendo, têm o mesmo valor. Tanto falar sobre o céu, sobre eternidade, como falar de oferta, para o apóstolo Paulo, tem o mesmo valor. Então, é importante nós termos isso em mente, porque a carta de 1 Coríntios, ela é uma carta puramente doutrinária. Então, tudo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios é em tom de ensino, de doutrina. Então, nós temos nos dois capítulos, o capítulo 15 e o capítulo 16, ensinos pertinentes à nossa caminhada de fé, à nossa vida cristã. Então, nós temos que levar esta informação em consideração, porque, irmãos, cá para nós, o apóstolo Paulo está falando de ofertas, e ofertas, consequentemente, nesse contexto do apóstolo Paulo, é uma oferta relacionada à questão de dinheiro. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando se falava oferta, especialmente nos primeiros livros da Bíblia Sagrada, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, lá naquele contexto, oferta não está necessariamente relacionada à questão de dinheiro, mas está relacionada à questão de tudo que a terra produz, está relacionado a tudo que dá, a tudo que é mantimento, está relacionado a tudo que é primícia e não necessariamente a dinheiro. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 16, nós temos aqui, pela marca textual do apóstolo Paulo, que essa oferta é uma contribuição em dinheiro, em moeda corrente daquele contexto histórico. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele tem uma grande facilidade, uma enorme facilidade, uma enorme liberdade para falar de contribuição com os irmãos daquela igreja.
Mas por que o apóstolo Paulo tem essa liberdade para falar de contribuição naquela igreja, na igreja de Corinto? A enorme facilidade do apóstolo Paulo se dá pelo seguinte fato, que essa oferta que Paulo está recolhendo aqui dos irmãos no capítulo de número 16, não é uma oferta que será de manuseio pessoal, não é para o apóstolo Paulo, mas essa oferta é uma oferta que o seu destino seria Jerusalém, né? Nós sabemos, biblicamente, historicamente, que a perseguição, ela se iniciou, a perseguição aos cristãos, ela se iniciou exatamente em Jerusalém, a perseguição havia se iniciado ali em Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, ele se sentiu, né, na obrigação de ajudar os irmãos mais necessitados daquela comunidade cristã em Jerusalém. E essa perseguição iniciada em Jerusalém, ela se dá exatamente, ela é deflagrada exatamente pelo próprio apóstolo Paulo, que antes de se converter era conhecido como Saulo. Saulo perseguiu, mandou prender, ele conspirou com a morte do próprio Estevão. Então, o apóstolo Paulo, ele entendia, eu posso assim crer, que ele entendia que havia uma certa dívida a ser paga ali para aquela comunidade cristã. Então, veja só essa informação, né? O apóstolo Paulo está se comprometendo em coletar, não somente com a igreja de Corinto, mas com todas as igrejas mais abastadas daquele contexto, ou comunidades mais abastadas daquele contexto, uma oferta para ajudar os irmãos mais necessitados da cidade de Jerusalém, né? Outra coisa que também nós entendemos, o motivo que Paulo fala com tanta liberdade para a oferta, né, ou para essa coleta dos santos, além do fato de que havia essa maior, né, esse propósito, melhor dizendo, de entregar a oferta aos necessitados, né, o apóstolo Paulo também tem essa liberdade, porque além de ter esse compromisso relacionado à questão de pagar uma dívida anterior, talvez, ou de estender as mãos, né, para aquela comunidade que outrora ele havia perseguido antes de aceitar a Cristo, o apóstolo Paulo também sabia do contexto daquele momento, né? Quando você vai estudar, e também a nossa revista tem essa informação, que inclusive é uma informação fantástica, nós vamos estudar, por exemplo, que no capítulo de número 11, do livro de Atos dos Apóstolos, teve ali um profeta que profetizou uma grande fome, o nome dele é Ágabo, né? Esse profeta falou sobre uma grande fome que viria naquele momento histórico, e essa fome realmente estava acontecendo naquele momento, né? naquele contexto histórico em que o apóstolo Paulo está fazendo essa coleta. Então, muito provavelmente, um dos motivos que também levou o apóstolo Paulo a fazer essa coleta para os mais carentes da cidade de Jerusalém, poderia se dar, e certamente se dava por causa dessa fome que havia acometido a Palestina naquele contexto. Também, além de ser uma dívida pessoal, talvez o apóstolo Paulo tinha em relação aos anos de perseguição que ele fez aos cristãos da primeira era, né, ou do primeiro momento de perseguição que se deflagrou em Jerusalém, também além desse contexto de fome que o apóstolo Paulo estava vivendo, ou que os irmãos, melhor dizendo, daquele momento em Jerusalém, da Palestina, estavam vivendo, o apóstolo Paulo também tinha um compromisso pessoal, no sentido de que quando no primeiro concílio em Jerusalém, o primeiro concílio, a primeira convenção de pastores, de obreiros em Jerusalém, foi tocado ali um tema muito sensível em relação aos gentios, aqueles que não faziam parte do pacto de Deus com Abraão, com Isaac, Jacó, portanto não eram descendentes de Abraão, eram povos, eram nações, ou eram outras nações, que estavam aceitando a fé naquele momento, ou naquele contexto. Havia um tema muito sensível, como é que essas pessoas que estavam aceitando a fé iriam proceder, né? Se eles iriam proceder
conforme os ritos judaicos, conforme a tradição judaica, conforme a religião judaica, ou se eles deveriam seguir uma nova doutrina. Como o apóstolo Paulo é reconhecido como o apóstolo dos gentios, ele entendia que Cristo era suficiente e que toda pessoa que aceitava a Cristo não precisaria, por exemplo, se circuncidar, guardar as leis mosaicas, mas que estes deviam seguir de forma sistemática os ensinos de Cristo, os ensinos dos apóstolos. Então Paulo entendia, coisa que alguns obreiros daquele contexto não entendiam sobre os gentios, que Cristo era suficiente, ou que Cristo é suficiente para a salvação. Então, com relação aos gentios, o próprio apóstolo Paulo assumiu essa responsabilidade de ajudar os mais necessitados, os mais carentes, que ele pudesse, ou que estivesse sobre a sua competência, e estender as suas mãos. E é importante nós também frisarmos que provavelmente essa comunidade que estava em Jerusalém, além dos anos de perseguição, além da fome que acometia aquela cidade, ou aquele contexto, ou aquela região da Palestina, naquele momento, também havia, provavelmente, uma grande comunidade de gentios que haviam aceitado a Cristo na festa do Pentecoste, e ali fixaram residência. Em Jerusalém fixaram residência, então eles necessitavam de uma ajuda maior da igreja. Então, essa coleta da qual o apóstolo Paulo fala, com muita liberdade, no capítulo de número 16 e no versículo de número 5, tem esse endereço para os necessitados em Jerusalém. Outra coisa interessante é que o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui uma espécie de verdades sobre a oferta, sobre o ato de ofertar. E sobre o ato de ofertar, eu separei aqui algumas coisas para compartilhar com os irmãos. Sobre o ato de ofertar, no texto nós encontramos algumas lições importantes. Por exemplo, o ato de ofertar não é um ato simples em si, mas é um ato de adoração. O ato de ofertar, ou a prática de ofertar, ela deve ser, ou ele deve ser, o ato deve ser um ato sistemático de louvor a Deus. O ato de ofertar deve ser também um ato proporcional à prosperidade, ou à renda de cada um. Então, nós vemos aqui, nesses versículos, especialmente no versículo de número 2 em diante, quando Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então, veja só, o ato de ofertar, já no versículo de número 2, nós podemos extrair essas verdades que eu acabei de compartilhar com vocês. Só relembrando, para ficar bem fixado na mente, no coração dos irmãos. O ato de ofertar, conforme o versículo de número 2, não é um simples ato em si, mas é um ato de adoração. O ato de ofertar deve ser um ato sistemático de louvor. E o ato de ofertar deve ser um ato proporcional à sua renda. É o que o apóstolo Paulo fala. Veja só, no versículo de número 2, conforme nós lemos, já na primeira parte, Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana. Quando você pega essa informação, primeiro dia da semana, e vai estudar, com o contexto cristão daquela época, você vai ver que esse primeiro dia da semana que o apóstolo Paulo está fazendo menção aqui, é exatamente o domingo, ou o dia em que os santos se reuniam para adorar o nome do Senhor Jesus. Era o dia de culto, era o dia de gratidão, era o dia de reconhecimento pela bondade, pela graça do Senhor. Eles se reuniam pelo menos uma vez na semana. Esse dia era o primeiro dia da semana, portanto, o domingo. E o apóstolo Paulo está
pegando esse contexto para dizer que essa oferta que será direcionada para pessoas carentes deve ser entregue no primeiro dia da semana, ou seja, em um dia de culto. Então, como a oferta deve ser dada em um dia de culto, logo nós entendemos aqui que a oferta é parte também da liturgia do culto, portanto, um elemento de adoração, portanto, um elemento de louvor. Quando você coloca a sua mão no bolso, né, e tira a sua oferta e entrega na salva, ou através de meios digitais, né, do banco digital, quando você dá a sua oferta, não seja qual mecanismo for, e você entrega a sua oferta para a casa do Senhor, ou na casa do Senhor, você não está simplesmente fazendo um ato em si, você está fazendo um ato extremo de adoração. Então, o que nós precisamos nos lembrar, porque não é aprender nós já sabemos, o que nós precisamos nos lembrar é que todas as vezes que nós ofertamos ao Senhor, nós não estamos fazendo um simples ato, nós estamos adorando a Deus, bendizendo a Deus, exaltando ao Senhor com as nossas finanças, com as nossas contribuições. Então o apóstolo Paulo está indicando que um dos elementos do culto, da liturgia cristã, é também ofertar, porque ofertar reforça esse ato de solidariedade. Ofertar também tira o nosso coração, ou livra o nosso coração do amor ao dinheiro. Ofertar, aleluia, é um ato de singela gratidão a Deus por todas as providências, por toda a provisão que Ele nos dá. Então o apóstolo Paulo está, em outras palavras, dizendo todas as vezes que vocês se reunirem para adorar ao Senhor, não esqueçam de trazer as ofertas aos santos do Senhor, às pessoas que necessitam, a casa do Senhor, a obra do Senhor que precisa de manutenção. E isto não é simplesmente um ato em si, isto é um ato de adoração. De adoração. Ofertar é também, ou deve ser também, um ato sistemático de louvor. O que Paulo diz, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, no primeiro dia da semana que vocês se reunirem, ponha cada um de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Veja só, o que Paulo está dizendo é que deve haver um preparo para essa oferta, uma separação antecipada para essa oferta, ou seja, deve ser dada de forma sistemática, não deve ser qualquer coisa, deve ser separado à parte, ou seja, deve-se haver um preparo para ofertar. Não é porque no culto é comum tirar a oferta, ou você sabe que todos os dias em um culto vai ser tirada a oferta, que você não vá se preparar para isso. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. No contexto de Paulo aqui, no contexto de Paulo, esse direcionamento se dá pelo fato de que Paulo não queria que no dia em que ele viesse, os irmãos levassem as ofertas, mas Paulo queria que todos os dias da semana, se alguém pudesse, se alguém tivesse de dar, fosse dando a oferta, e quando ele chegasse, ele já teria toda a contribuição necessária para ajudar aos necessitados da cidade em Jerusalém. Então, o que nós entendemos que ofertar é um ato sistemático de louvor. Deve-se haver um preparo, irmãos, e isso é tão sério que o próprio Jesus, ao falar sobre oferta, Jesus ele diz assim, olha, meu irmão, ou irmãos, ou querido, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão e for ofertar, faça o seguinte, não oferte logo, mas volta, se reconcilia com teu irmão, e depois vem em oferta, ou seja, não é simplesmente dar dinheiro, mas é dar adoração, é dar louvor,
é agradecer a Deus, não deve ser penoso a nós, não deve ser necessariamente como um sacrifício, mas deve ser adoração, um ato de gratidão a Deus, não deve ser penoso. Deve ser sistemático, a gente tem que se preparar para isso, sabe? E é interessante que algumas pessoas, por ofertarem, querem barganhar com Deus, e barganha com Deus não serve, irmãos. O que Paulo está dizendo é que vocês devem ofertar, nós devemos ofertar de forma sistemática, porque é um ato de adoração e é um ato de louvor. E outra coisa importante que Paulo fala, para encerrar essa parte sobre dinheiro, é que as ofertas, elas devem ser dadas conforme a prosperidade de cada um. Conforme a prosperidade de cada um. Foi um projeto maior da igreja, mas fora isso, nós não desafiamos ninguém, nós não usamos de subterfúgio para ninguém ofertar, porque nós entendemos primeiramente que este povo é bem doutrinado na palavra do Senhor, e entende que ofertar é adoração, e nós não precisamos usar de nenhum subterfúgio, de nenhuma pregação apelativa para nesse sentido, porque nós entendemos que todos nós glorificamos a Deus com as nossas ofertas, e somos muito bem instruídos em relação a isto, e cada um dá conforme a sua prosperidade, conforme aquilo que lhe é proporcional. Aleluia, glória a Deus. Então a oferta tem que ser dada conforme o que é proporcional. Outra coisa importante, né, falamos sobre esse primeiro tópico, o valor, né, da solidariedade. E Paulo, aqui também, além de falar sobre o valor da solidariedade, no capítulo 16, já caminhando para o final, Paulo, ele fala sobre os projetos, sobre os planos pessoais que ele tem, né? E esses planos pessoais que o apóstolo Paulo tem, perceba, que ele coloca tudo conforme a vontade de Deus. Verso de número 7, Paulo diz assim, olha, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então, o apóstolo Paulo, ele tem planos pessoais. Quais são os planos pessoais de Paulo? Ele tinha uma viagem à Macedônia, e consequentemente essa viagem à Macedônia, ele iria aproveitar o momento para visitar os coríntios, porque ele não queria passar ali apenas de passagem, né? Ele não queria fazer uma viagem rápida, mas ele queria se demorar um pouco, porque aquela igreja era uma igreja querida para ele, apesar de que alguns irmãos, não a igreja, mas alguns irmãos estavam dando problemas, e por isso ele teve essa necessidade de escrever esta carta. Ele está agora dizendo, olha, eu tenho um plano de ir visitar vocês, de passar mais tempo com vocês, mas esse plano aqui só será realizado se Deus assim o permitir. Ou seja, Paulo está subordinando a vida dele à vontade soberana de Deus, ou à vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é, Deus tem uma vontade para mim, ela é soberana, eu vou continuar fazendo planos aqui nessa terra, mas eles se realizarão, eles se concretizarão, se Deus permitir, se assim Deus quiser. E para encerrar esse momento, também nós vemos alguns conselhos finais do apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo, né? Quando você lê o capítulo de número 13, o capítulo de número 14, o versículo de número 13 e versículo de número 14 e os outros versículos em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele dá aqui algumas exortações, ou seja, ensinamentos, e esses ensinamentos que o apóstolo Paulo dá aqui, eu costumo dizer que são os 5 imperativos do capítulo de número 16, quais que são? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. São os 5, são as 5 ordenanças que Paulo fala aqui nesse capítulo, que são as exortações finais. Por último, Paulo fala sobre o valor das pessoas, que Apolo é um bom obreiro, apesar de que o nome de Apolo estava vinculado a um sistema partidarista por parte de alguns irmãos de Corinto. Paulo diz, olha, apesar de que o nome de Apolo está vinculado a certos problemas aí, mas ele para mim é tão valioso
caloroso, que eu já aconselhei ele ir ter convosco, passar um tempo ensinando vocês, pregando para vocês, conversando com vocês. Ele ainda não quis ir, mas eu já o encaminhei para ir até vocês, para conversar, para ajudar nas nossas necessidades. Paulo fala de Timóteo, um jovem pastor que era importante para ele. Paulo fala de Estefanas, de Acaico, de Fortunato, são parceiros, são colaboradores importantes. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a obra do Senhor não é feita de maneira solitária. Ele precisa de Apolo, ele precisa de Timóteo, ele precisa de Estefanas, ele precisa de Fortunato, ele precisa de Acaico, ele precisa de toda a igreja para fazer a obra do Senhor. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho, nós precisamos uns dos outros para fazer a obra do Senhor. E por último, Paulo diz: Maranata, em outras palavras, ora vem Senhor Jesus. Então Paulo, ele termina esse capítulo expressando a vontade de todo cristão: estar no céu com Jesus, morar com Jesus, ir para a glória com Jesus. Paulo expressa as últimas palavras desse capítulo dizendo: eu quero ir para o céu, e eu quero que vocês também estejam no mesmo céu para onde eu vou. Vocês são importantes para mim, e em outras palavras, nós vamos vencer as dificuldades da obra de mãos dadas, porque Deus assim quer que nós hajamos. Que Deus e Cristo os abençoe em nome de Jesus.